Graça e paz, igreja. É maravilhoso poder ver aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará no nosso meio, amém? É legal porque quando a gente está num evento como esse, e existem muitas preparações, muitas coisas para resolver, para que isso aconteça. Porque você vê só o resultado final do evento. Mas existe um trabalhar muito grande para que todas essas coisas que você vivenciou nesse final de semana acontecessem. E durante as 2 últimas semanas, Deus tem me dado um espírito tão quebrantado, que às vezes eu estou no meu carro, no trânsito, parado, e eu não sei explicar o porquê, daqui a pouco eu começo a chorar. E eu quero dizer para você, isso não é só para mim. Essas experiências também é para você viver. Eu não lembro agora quem disse aqui, não sei se foi o Yudi, que falou assim: olha, essa é a minha história, essa é a minha experiência. E que cada um de nós precisamos ter a nossa história, a nossa experiência. Só que muitas vezes já faz tempo que você não tem nada para contar ou compartilhar daquilo que Deus está fazendo na sua história e na sua vida. E de repente você lembra de algo que Deus fez lá no passado, lá atrás, e você conta aquela história. E aí quando você vai em outro lugar, você lembra aquela história de novo. Deus quer uma novidade de vida para você. Experiências constantes e abundantes no Senhor. O motivo de nós realizarmos essa conferência e chamarmos ela de imersão é para que você vá mais fundo em Deus, para que você desfrute de coisas sobrenaturais que você nunca viveu ou experimentou ou vivenciou. Mas infelizmente, nem todos vão emergir. Mas infelizmente, nem todos vão desfrutar de águas mais profundas em Deus. Simplesmente porque não quer? Não. Até vem, até tenta vir à busca. Mas não consegue ter um foco, que só uma coisa é necessário. Só uma coisa te basta: a presença de Deus na sua vida. Está tudo ruim, está difícil, existem problemas, existem situações que têm te abatido, te deixado preocupado. Lembre sempre de uma coisa: só uma coisa é necessário: buscar a presença de Deus. Se essa presença for abundante na sua vida, querido, você vai estar com o seu carro parado num lugar, daqui a pouco você vai começar a chorar, porque o Espírito Santo está se movendo dentro de você. Você vai estar fazendo compra no mercado, e você vai estar parado na fila do mercado, e daqui a pouco você vai começar a chorar. Porque quando você ouve a voz de Deus, ela é tão doce, tão suave, que não dá para ficar do mesmo jeito. Rafael Bicudo ministrou aqui na sexta-feira, e ele falou um pouquinho sobre a sarça. E eu compartilhei que antes de eu vir para cá, para essa conferência, na sexta-feira, ele ministrou na sexta-noite, na sexta-tarde, Deus ministrou a mesma coisa no meu coração a respeito da sarça, a respeito da presença de Deus. Mas não adianta só a gente ficar maravilhado em ver a sarça queimando. Existem muitas pessoas que estão maravilhadas com aquilo que Deus fez aqui neste lugar, mas talvez com aquilo que Deus fez na vida do irmão, do outro irmão. Mas e você, querido? Você tem ouvido a voz de Deus audivelmente com você? Você tem ouvido Ele chamar você pelo teu nome? Quer experiências sobrenaturais? Peça a Ele. Peça a Ele que Ele vai te conduzir nesse caminho. Eu quero te convidar agora, nesse momento, você a abrir a tua Bíblia
em 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 6 e 7. Eu sei que talvez o seu corpo físico está muito cansado dessa bateria que nós vivemos nesse final de semana. Mas eu quero te desafiar mais uma vez. Aumente a expectativa no seu coração daquilo que Deus ainda tem para fazer nesta noite. Talvez o que vai acontecer aqui neste momento mudará a história não só da sua vida, mas da sua geração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela penetra como uma espada. E um dia isso aconteceu na minha vida, e eu quero compartilhar um pouco com vocês. 1 Samuel 10, no verso 6 e 7 diz assim: nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. Eu vou repetir de novo. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. Erga sua mão e fala assim: Senhor, eu quero isso sobre mim. O poder de Deus faz toda a diferença para nós mudarmos e reverter qualquer situação que existe nas nossas vidas. Continuando. E você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Pode aplaudir mais forte, porque você entendeu que será liberado, já foi liberado, já está liberado sobre você. Apenas você precisa usar essa arma poderosa chamada Espírito Santo de Deus. Ele não, aqui não fala que ele simplesmente virá sobre você. Ele fala virá de uma forma poderosa sobre a sua vida. Queridos, tudo aquilo que você viu na Bíblia, grandes homens fazerem e realizarem, depois que Jesus Cristo subiu aos céus, aonde ele deixou o Espírito Santo conosco, e ele falou assim: eu vou enviar outro Consolador. Esse outro significa da mesma intensidade, da mesma maneira, da mesma força. Sabe quando de repente você tem aquele seguro do seu carro, que existe algo lá no seu contrato com a seguradora, que se seu carro bater ou quebrar, você tem um carro reserva? Só que geralmente esse carro reserva é um carro que não necessariamente ele vai ser igual ao modelo que você tem. Talvez eles vão arrumar um mais simples. Mas quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, essa palavra outro, no original, significa da mesma intensidade, igualzinho, do mesmo modo. Você consegue me entender? Aquilo que tem dentro de você, o poder que está dentro de você? E ele finaliza essa passagem dizendo assim: Deus está com você. Quando a gente iniciou aqui na sexta-feira, o pessoal da banda estava chegando e tinha uma irmã que é esposa de um dos rapazes da banda, e a pessoa que estava no controle do acesso ali não conhecia, né? E foi perguntar se ela já tinha feito inscrição, e ela falou assim: eu estou com a banda. E aí a entrada dela foi liberada. Você entende a grandeza que é você falar assim: eu estou com Deus, e Deus está comigo. O seu acesso é liberado aonde você precisar. Coisas irão acontecer, porque Ele prometeu: estarei convosco todos os dias.
estarei com vocês todos os dias. Queridos, você consegue entender isso? O que é o Deus Criador dos céus e da terra dizer que vai estar com você todos os dias? Você tem medo do quê? Você está preocupado com o quê? O dono do ouro e da prata lançou uma promessa sobre você: filho, vou estar com você todos os dias. Está preocupado com as suas finanças? Deus falou assim: ei filho, estou com você todos os dias. Está preocupado com alguma enfermidade sobre a sua vida ou de um ente querido? Ele prometeu: filho, estou com você todos os dias. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Esquecemos quem é o nosso Pai. E o título dessa palavra é despertar para revolucionar. A palavra revolucionar fala de uma mudança radical, uma mudança brusca. Já viu aquelas pessoas que fazem aquelas modificações, vai para um salão, né, dá uma repaginada total, de repente um cabelo comprido, corta curtinho, tal, faz algum procedimento estético e dá uma mudança radical que até nem parece mais a mesma pessoa. Hoje existem aí as harmonizações, né, faciais, tal, e o pessoal mexe tanto no rosto, né? Tem uma cantora antiga aí que tem feito tanta coisa que daqui a pouco não parece mais ela. E eu costumo, daqui a pouco não, na verdade ela não está aparecendo mais. E eu costumo dizer que existem pessoas que são famosas, que fazem essas modificações na face, no rosto, ou qualquer outra parte, no cabelo, tal, no corpo em geral. E aí depois você vê, poxa, um homem bonito, uma mulher bonita, e aí se casam. E aí você vê, os filhos não nascem tão bonitos, porque na verdade puxou para o DNA original. O DNA original não é aquele. Então revolução fala de uma transformação radical. O que o Senhor quer para você nessa noite, nesse encerramento dessa conferência, é transformar a sua vida de uma maneira radical, que nunca mais você conseguirá ser o mesmo. Se a pessoa, o pastor Rogério Quirino falou aqui a respeito de uma situação que aconteceu na vida dele, ele dando um testemunho, né, que atropelou uma pessoa a quase 100 km por hora. Mas imagina você ser atropelado por um trem. Não precisa nem ser a 100 km por hora, só ser atropelado por um trem. Não tem como você continuar tendo a mesma fisionomia que você tem. Sabe por quê? Porque você foi atropelado por algo grande. Deus quer atropelar alguns aqui nessa noite. E você nunca mais vai ser o mesmo. O impacto de Deus vai ser tão grande na sua vida, que aquilo que você não conseguia romper, você vai romper. Que aquilo que você não conseguia avançar, você vai conseguir avançar. Os nossos jovens hoje entram numa faculdade, e lá muitas vezes é apresentado um revolucionário chamado Che Guevara. E a galera vai com aquela camiseta do Che Guevara para a faculdade. Deus quer te apresentar nessa noite o maior revolucionário de todos os tempos, chamado Jesus Cristo. Aonde ele passava, havia transformação. Aonde ele passava, havia graça, havia unção. Mas você é um cristão. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Significa que por onde você passar, você tem que revolucionar. Aonde você passar, você tem que fazer uma transformação. E queridos, quando uma coisa é para acontecer e não acontece, existe algo de errado. Se você não tem revolucionado, e se você não tem feito a diferença onde Deus te inseriu, existe algo de errado. Porque Deus está te chamando para um despertar, para você ser um revolucionário
nessa geração, em nome de Jesus. Deus, Ele vai começar primeiro esse processo de transformação dentro de você. É um processo que vai ser iniciado de dentro para fora. Porque não tem como você transformar alguma coisa se nem você mesmo foi transformado. Deus, Ele te dá uma luta, mas Ele te dá um chamado. Deus, Ele te dá uma dificuldade, mas Ele te dá um propósito. O lugar que você foi mais ferido na sua vida é o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Ele vai chamar algumas pessoas para revolucionar, que são improváveis. Uma pessoa que era improvável para estar aqui em cima, essa pessoa sou eu. Quando eu entrei nessa casa chamada Comunidade da Fé, eu tinha cerca de 15 anos de idade. Um adolescente. E eu lembro que, antes de eu fazer parte da igreja, eu fui convidado para um acampamento da igreja. Um acampamento de jovens que ia ter. E quando eu fui para aquele acampamento, eu estava vindo de uma outra igreja. Eu era de uma igreja batista. Estava vindo para a comunidade. Fui convidado para esse acampamento. Quando eu cheguei lá, ao invés dos jovens que existiam naquela época ali, os adolescentes, tentarem me entrosar e trazer para perto, eles falaram assim: poxa, vamos aprontar com esse menino, vamos fazer algo com ele no acampamento. E aí tentaram de tudo, tentaram passar pasta de dente à noite, tentaram fazer um monte de coisa. E eu fui para esse acampamento e eu não dormi um dia sequer. Só que eu não tinha Deus da forma que eu tenho hoje. E no meu coração veio assim: no próximo acampamento vai ter volta. Eu não dormi nesse acampamento, mas no próximo vai ter volta. E no ano seguinte teve um outro acampamento. E quando eu estava lembrando dessas coisas essa semana, eu chorava de ver aquilo que Deus fez na minha vida, o processo que Deus fez. De um improvável. Deus pega alguém e tira de trás das malhadas e põe à frente de um povo. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, querido. E Ele gosta de trabalhar com improváveis. E aí teve esse outro acampamento. Aí eu já devia ter, um ano depois, 16 anos. Só que eu fui preparado para esse acampamento. Eu comprei um monte daqueles despertadores. Eu acho que, sei lá, uns 10. Sabe aquele despertador quadradinho que tinha antigamente? Você programava ali o horário e ele ficava piriri, 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 piriri. Eu comprei uns 10 desse. Levei uma touca ninja, roupa preta. Na parte da tarde, quando o pessoal foi jogar bola, eu programei todos os relógios para 3 horas da manhã despertar, e com uma diferença de 15 minutos de cada um para os quartos. Entrei em cada quarto, levantei o forro, coloquei dentro dos forros dos quartos e fui colocando. Quando foi à noite, eu com a roupa que eu tinha levado, com a touca que eu tinha levado, eu saí de quarto em quarto, tudo escuro, querido. Não tinha uma lanterna, não tinha uma luz, não tinha nada. E eu fui passando pasta de dente um por um, por conta daquilo que eles tinham feito no outro acampamento, de não deixar eu dormir. Quando deu o horário dos reloginhos despertarem, começou, quarto por quarto, despertar. E eles não achavam aonde estavam. Mas quem fez isso? E aí quando eles olhavam, tudo sujo de pasta de dente. E por minha causa, nunca mais foi feito um acampamento de jovens e adolescentes na Comunidade da Fé.
Mas eu não falo isso para você com alegria. Eu falo isso para você entender que Deus pega alguém que tinha um coração vingativo, que tinha um coração terrível, e pega essa mesma pessoa agora e põe à frente dos jovens da igreja. E põe para liderar. Deus faz essas coisas loucas. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então quando eu te disse que se tem alguém improvável para estar nesse lugar, essa pessoa sou eu, por conta disso. Porque eu nunca imaginava isso. Eu nunca imaginava que Deus ia fazer uma transformação tão radical na minha vida, revolucionar de uma forma tão radical, que a gente foi para um acampamento esses dias, né, com a equipe do Rogério e da Kátia, e lá em nenhum momento a gente se preocupa que essas coisas vão acontecer. Porque hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes são maduros. Hoje os nossos jovens, nossos adolescentes têm uma outra visão. Mas eu quero tentar te mostrar que talvez você olha para você e você fala assim, meu, eu não tenho jeito. Deus vai pegar você e vai transformar a sua vida de uma forma radical. Aonde Ele vai pegar você e vai transformar você num revolucionário para essa nação. Um revolucionário para essa geração. Existem algumas coisas que nos ajudam nesse processo de despertar. O desconforto é uma delas. Se você olhar para os fast foods, as grandes casas de hambúrguer que existe por aí, eles procuram fazer lá dentro um espaço pequeno e desconfortável, para que você sente, come o seu lanche, levante e vá embora. O desconforto faz você levantar. Muitas vezes Deus vai trazer um desconforto na sua vida, para mexer em algo e para te ajustar de alguma forma. O desconforto pode fazer você virar um revolucionário. O desconforto pode trazer uma transformação radical para a sua vida. Você já passou por uma situação de você estar na sua casa? Principalmente isso acontece quando você está deitado e a torneira pingar e ela ficar pingando. Ou o chuveiro, você fecha um pouco menos o registro do que deveria e ele fica pingando. Existem 3 tipos de pessoas numa situação como essa. Existem pessoas que vão levantar do seu lugar, vão se despertar, vão levantar para resolver a situação. Mas sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar um pano, vai colocar na torneira e está resolvido o problema. Só que daqui a pouco, esse pano vai começar a encharcar. E a hora que ele não conseguir mais segurar a água, o que vai acontecer? Vai voltar a pingar novamente. Já existem outras pessoas que não vão nem sequer se mexer. Talvez o máximo que ela vai fazer é colocar as 2 mãos assim no ouvido e vai virar e vai tentar dormir, mesmo com aquele desconforto, com aquele incômodo. Mas existem outros que vão se levantar e se precisar trocar torneira, ela vai trocar. Se precisar, sabe o que tiver que fazer para resolver aquela situação, ela vai fazer. Deus está falando para você, levante do seu lugar e resolva essa situação. Esse desconforto vai trazer uma mudança na sua vida. Há cerca de 20 anos atrás, 19, o ano que vem faz 20, eu fui desafiado e chamado para fazer um seminário de formação para pastor. E quando eu fui para aquele seminário, há 19 anos atrás, eu ouvi uma ministração ali, estava acontecendo uma grande conferência nos Estados Unidos, e lá no seminário que nós fizemos, eles compraram todo aquele material daquela conferência que estava acontecendo nos Estados Unidos, trouxeram para nós assistirmos. E uma das ministrações marcou a minha vida ao ponto de eu nunca mais esquecê-la. E o tema da ministração era o efeito Popeye. Quantos já assistiram o desenho do Popeye? Os Estados Unidos,
eles criaram o desenho do Popeye para incentivar o consumo de espinafre. E por que essa mensagem era o efeito Popeye? Porque a história do desenho, você conhece, é assim. O Popeye vai sendo afrontado pelo Brutus, né, com a Olivia. E tem uma hora que ele solta uma frase, ele diz assim: não aguento mais, chega. Esse efeito Popeye precisa estar na minha vida e na sua vida. Está acontecendo um desconforto, está acontecendo situações na sua vida, mas vai ter uma hora que você vai ter um efeito Popeye e falar assim: meu, não aguento mais, eu preciso resolver essa situação, precisa haver uma mudança na minha vida nessa área, precisa haver uma transformação brusca e radical, eu preciso ser um revolucionário. Eu não sei se está fazendo sentido para você, eu não sei se você está entendendo que Deus muitas vezes cria um desconforto, e você está passando por algumas lutas e algumas dificuldades, mas é porque Deus quer fazer uma transformação na sua vida. E não é para você ficar murmurando ou reclamando, mas é para você tomar uma atitude. É para você ir para cima dessa situação, amém? Se você pegar o que Davi fez quando ele derruba aquele gigante, ao derrubar aquele gigante que estava afrontando o povo de Deus, a palavra fala que Davi corre, sobe em cima de Golias e pega a espada do próprio Golias e arranca a cabeça dele. Sabe por quê? Porque se ele não tomasse aquela decisão, aquele gigante um dia iria se levantar novamente. Existem situações nas nossas vidas que são como fantasmas. Se nós não decidirmos resolver essas situações para que haja uma transformação, essa situação um dia vai voltar a nos assombrar. Essa situação um dia vai voltar a nos incomodar. Em nome de Jesus, que a nossa juventude possa ser livre, liberta. Para consertar uma torneira pingando, existe um preço a ser pago. Para derrubar um gigante, existe um preço a ser pago. Mas ser liberto do barulho dessa torneira, liberto do gigante, não existe preço. Então se esforce, lute, faça o que preciso for, para que essa transformação radical aconteça. Talvez essa situação que você precisa despertar é algo que tem feito você pecar. Talvez no seu relacionamento, seja de corte ou de namoro. Talvez no seu emprego, esse emprego tem feito você pecar. É um emprego na qual você precisa mentir e enganar, se você quiser ser bem sucedido. Isso tem te roubado. Quando Deus nos encontra e usa os improváveis, Deus ele teve um encontro com Zaqueu. E ele falou assim: Zaqueu, hoje eu quero ir na sua casa. E certamente Jesus encontrou na casa de Zaqueu muitas coisas fora do lugar. Mas eu não estou falando de um chinelo, né, no meio da sala. Eu não estou falando de um cobertor em cima do sofá. Eu estou falando de coisas erradas que aconteciam na vida de Zaqueu. Mas quando Zaqueu entendeu o poder transformador de Deus, e que ele precisava ser liberto daquilo, e precisava despertar para haver uma revolução na sua vida. Zaqueu era um cobrador de impostos, e mal visto, porque na verdade ele cobrava além do que era devido. Quem aqui gosta da Receita Federal? Chegar a época de prestar conta para o governo, aí você imagina você dever X de imposto e ser cobrado uma carga maior do que devia. Zaqueu fazia isso, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala assim: Senhor, se eu defraudei alguém, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo assim: Jesus,
se o preço a ser pago para eu ser liberto e ser transformado, ter minha vida de uma transformação radical, é perder tudo que eu tenho, eu vou desfazer de tudo que eu tenho. Porque você pegar metade dos seus bens e dar isso para os pobres, e depois te sobra a outra metade. Só que da outra metade, bem provável, ele construiu aquilo com dinheiro roubado. E ele falou assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Significa que aquilo que ele ganhou honestamente ia embora nessa prestação de contas. Mas o que importava para Zaqueu não era se ele ia ter o carro do ano, a casa do ano. Ele queria estar bem com Deus dele. Em nome de Jesus, que o pecado não faça parte da sua vida. Que você simplesmente ame aquilo que Deus ama e você deteste aquilo que Deus detesta. Que você tenha nojo daquilo que Deus tem nojo. Às vezes tem algumas pessoas que falam assim para mim: olha, mas beber socialmente é tranquilo, mesmo sendo crente, eu não vejo problema. A Bíblia fala que tinha vinho e eles bebiam vinho. Eu perdi o meu avô, ele tinha 47 anos, e eu perdi ele por conta da bebida. Como você acha que entra no meu coração uma frase como essa? Não tem problema. Rompa com aquilo que for necessário para você estar conectado com Deus. Uma outra coisa que faz você despertar são as crises. Nessa pandemia nós vimos muitas empresas sendo criadas, muitos negócios sendo gerados por conta de uma crise que veio. Pessoas precisaram se reinventar, e porque precisaram se reinventar, hoje estão prosperando mais do que antes. Nem toda crise vai fazer mal para você. Nem todo desconforto vai fazer mal para você. Existem crises e desconfortos que vai colocar você num outro patamar, num outro nível. Desde que isso venha da parte do Senhor para a sua vida. Se você pegar o exemplo de José, José foi desprezado, José foi humilhado, José foi preso. Mas a consequência de todo esse desconforto, de toda essa crise, fez ele se tornar o governador da maior potência que havia naquela época. Ele se torna o governador do Egito por conta de um desconforto e de uma crise que veio sobre ele. Então pare de reclamar, pare de murmurar, só confie no processo de Deus, só confie naquilo que Deus está fazendo, porque Ele sabe muito melhor do que eu e do que você, os planos e pensamentos que Ele tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim diferente daquilo que a gente imagina, amém? Guarde isso. Um dos motivos dos nossos fracassos no evangelismo é não se parecer com o Cristo que nós pregamos. Talvez você tenha falado de um Cristo que as pessoas não conseguem enxergar Ele em você. Você é uma carta que leva uma mensagem. Qual é a mensagem que você tem levado aos seus familiares? Qual é a mensagem que você tem passado para os teus vizinhos? Qual é a mensagem que você tem passado para as pessoas do serviço? Deus quer te trazer um despertar nessa noite, para fazer uma revolução na sua vida e uma transformação na sua vida. Se você fosse procurar um tratamento para calvície, e você chegasse lá e a pessoa que vai te dar a dica para isso é completamente careca, você faria um tratamento com essa pessoa? Se você fosse procurar um coach para te ensinar técnicas a respeito de controle financeiro, e você descobrisse que o nome dele está no SPC e no Serasa,
Você compraria um curso dele ou faria uma sessão de terapia com ele? Muitas vezes nós queremos enfiar goela abaixo na vida das pessoas que estão lá fora uma transformação que não existe nem em nós mesmos. Deus quer mudar a minha vida e a sua vida, querido. Ele quer pegar você de um improvável e transformar num provável. Ele quer pegar aonde abundou o pecado, fazer superabundar a graça dele. Ele quer pegar as situações onde você mais foi ferido para que você cure. Para que dessas feridas saia um poder para curar outras pessoas. Mas quanto você almeja essa presença de Deus? Porque simplesmente você olhar grandes homens de Deus fazendo isso ou aquilo à frente das suas igrejas é fácil. Mas quanto você está disposto a pagar o preço por essa presença? Querido, e quando essa presença vem na sua vida e invade, você não quer outra coisa. Eu tive algumas experiências nessa semana, como eu falei, que eu precisava realizar algumas coisas, mas eu não conseguia realizar, porque eu falava assim, eu só quero buscar a presença de Deus. Eu só quero estar conectado com o Senhor. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se estivermos ligados nele, conectado nele, tudo aquilo que vem dele passa por nós. Se você pegar a mulher do fluxo de sangue, ela colocou no coração dela, não que se ela tocasse em Jesus ela seria curada, mas se ela tocasse simplesmente em algo que estava em Jesus. Porque a palavra diz que ela toca nas orlas da veste de Jesus. Tocou lá embaixo. Não fala que ela tocou em Jesus. Ela tocou só na orla que estava em Jesus. Quantos estão em Jesus aqui? Se você está em Jesus, você tem poder para curar e transformar. Porque as vestes de Jesus estavam nele. Ela não tocou necessariamente no próprio Senhor. Ela tocou naquilo que estava nele. Se você está no Senhor, o seu toque será um toque diferente. A transformação será diferente. Mas eu te pergunto, no meio daquela multidão, quantas pessoas tocavam em Jesus? No meio daquela multidão, quantas pessoas estavam ali apertando Jesus ao ponto dele falar assim, quem me tocou? E os discípulos falaram assim, Senhor, o Senhor só pode estar de brincadeira. O Senhor está sendo amassado, tocado, pegado, empurrado pelas pessoas. O Senhor pergunta, quem te tocou? E ele falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Você tem tocado em Deus ao ponto de extrair virtude dele para a sua vida? Muitos têm tocado no Senhor, mas não têm tirado a virtude dele. Não têm tirado o poder dele. Quando você toca o Senhor de uma forma especial, numa forma de você almejar muito aquilo, quanto você quer esse Deus? Quanto você almeja esse Senhor? Existem pessoas que estão aqui só de corpo presente, porque talvez já está cansado da bateria que foi esse final de semana, e talvez já está pensando o que ela vai fazer quando chegar em casa e quando sair daqui. Mas existem outros que estão aqui, Senhor, eu preciso te tocar de uma forma especial. Eu preciso atrair essa virtude para a minha vida. Eu preciso tirar poder, unção e graça do Senhor. Quando Jesus está presente, seja nas nossas vidas ou em qualquer lugar, tudo é diferente. Ele estava presente num casamento, e a sorte daqueles noivos é que Jesus estava ali naquele lugar, naquele dia. Eu fico pensando e imaginando que talvez alguns convidados que ali estavam, ao olhar Jesus naquela cena e mudando a água para o vinho, deve ter pensado assim, olha, talvez existiam casais ali, noivos, e falando assim, bem, ó, coloca Jesus aí na nossa lista também, porque a gente vai precisar comprar muita coisa não. Compra só um pouquinho e pede para ele fazer um milagre.
aonde Jesus passa, existe uma transformação. E havia uma multidão faminta, com fome. Ele multiplica o alimento e sacia essa multidão. Havia discípulos com medo e preocupado. Ele dá uma ordem e a tempestade se acalma. Sabe o que é isso? Presença de Jesus no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você almeja a presença do Senhor Jesus? Você quer essa presença? O quanto você quer isso? O quanto você almeja isso? Eu estou aqui para falar para você que você não almeja da forma que você deveria. Você já viu aquelas pessoas chegarem assim, em alguma igreja, com um presente, um livro, né? Ou uma camiseta, e falar assim: olha, eu tenho essa camiseta, eu tenho esse livro, eu tenho isso aqui e tal. E ele fica lá falando, esperando que alguém saia do seu lugar e vai lá e pegue aquele objeto e fala: é meu, é minha. Porque essa pessoa entendeu que ela precisa se despertar. Despertar está falando de você levantar, sair da posição que você antes estava e ir para uma nova posição. Para alcançar a bênção e a vitória, você tem que despertar. Você tem que levantar do seu lugar. Mas existem pessoas que estão num sono espiritual, e Deus quer que você acorde disso. Porque talvez para você, o lugar que você está já está bom. Mas Deus fala assim: filho, filha, eu tenho uma vida abundante para você que você não faz ideia. Você poderia estar experimentando tantas coisas que você não está experimentando porque você não tem coragem de levantar e tomar uma posição, de sair do lugar que você tem estado. Os sacerdotes, glória a Deus, os sacerdotes, quando eles iam preparar o lugar aonde eles faziam sacrifícios, holocaustos, eles tiravam as cinzas, eles limpavam e tiravam as cinzas. Sabe o que significam as cinzas? São coisas que já passaram na sua vida, algo que Deus já fez, mas que passou. E eles tiravam aquela cinza todos os dias e colocava mais lenha para queimar, e colocava lenha lá. Deus está falando para você: pare de viver pensando no que eu já fiz na sua vida. Olhe para o novo, olhe para aquilo que eu vou fazer. Deus quer que você lembre do passado simplesmente como um memorial, para você bater o olho, olhar assim e falar assim: olha, foi Deus que fez na minha vida. Se você pegar todas as vezes que Ele cura um aleijado, Ele fala assim: olha, levanta e anda. Pegue a sua cama, pegue o seu leito, levanta e anda. Se você fosse um aleijado, qual era a última coisa que você queria ver na sua frente? Aquela cadeira de roda, aquela maca, aquele leito. Mas Jesus manda pegar e levar. Levar sabe para quê? Para colocar na sala como um quadro, para que todos os dias você olhe e você lembre quem foi que operou aquele milagre na sua vida. Quem foi que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi que te resgatou? O maior motivo do meu choro nessa semana era lembrar quem eu era e quem eu sou hoje. É lembrar de alguém que não tinha perspectiva nenhuma de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, e ver Deus fazer uma transformação radical. Só que nós precisamos de mais. Precisamos de mais pessoas fazendo isso. Precisamos de mais pessoas nos ajudando. Você passou por essa conferência com grandes homens de Deus ministrando aqui, pregando aqui. E talvez você olhe para eles e fale assim: uau, que bênção. Mas eu conheço a história deles. Pastor Daniel, se tinha uma coisa que ele não queria ser, era pastor. Por crescer como filho de pastor, vendo muitas coisas dentro de igrejas tal, era uma coisa que ele não queria ser. O pastor Rogério Quirino compartilhou aqui a vida que ele tinha antes e quem ele é hoje.
Deus está atrás dos improváveis. E Ele vai levantar uma nova geração de jovens, de homens, de mulheres, de crianças, que farão a diferença nas suas casas, nas suas famílias, nas suas escolas, nas suas universidades. Aonde Deus te inseriu, você vai fazer a diferença em nome de Jesus. O fogo não pode apagar. A nossa vida precisa ser a nossa pregação. Sabe, muitas vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Ou talvez você olha para uma árvore e você fala assim: olha que fruto legal, mas não foi você que plantou. Se você quer comer um fruto da árvore que você mesmo plantou, você precisa primeiro plantar essa árvore e esperar ela dar frutos. Eu lembro quando eles começaram a plantar algumas árvores aqui nos canteiros da avenida. E eu passava e olhava aquelas árvores fininhas. E eu falava: meu, isso vai demorar anos para se transformar numa árvore. Era um monte. Hoje você passa aqui na avenida, existe um monte de árvores. Ah, mas demorou 10 anos para se tornarem árvores. Mas se não fosse iniciado um processo, não seriam árvores hoje. Se você quer realmente comer do fruto da árvore que você tem plantado, inicie o processo. Porque vão ter pessoas que simplesmente vão olhar e vão falar assim: olha, eu preciso plantar na minha vida, mas não vão plantar. Existem outros que vão olhar para as coisas já acontecendo e vai falar: quem plantou? Mas existem aqueles determinados que vão decidir plantar, independente do tempo que demore para essa árvore crescer e dar frutos. E o importante não é simplesmente dar fruto, é que esse fruto permaneça. Só que nós temos vivido uma geração que quer tudo pronto. E não só pronto. Não é uma geração que quer as coisas simplesmente prontas. É pronta e que os outros façam. Querem colher frutos de uma árvore que ela não plantou. Quer colher frutos de uma árvore que ela não regou. Quer comer frutos de uma árvore que ela não semeou. Queridos, mude algumas áreas da sua vida. Deus está falando com você nessa noite. Deus está te mostrando e está passando algumas imagens na sua mente nesse momento agora, de coisas que precisam mudar e mudar radicalmente na sua vida, para que a glória de Deus aconteça. Não adianta você ficar reclamando que não existe fruto, se você não tiver disposição para plantar uma árvore. E mesmo que tenha que esperar ela crescer e dar esses frutos. Eu lembro de uma vez que nós fomos fazer uma viagem. O bispo foi convidado para fazer um casamento lá em Santa Catarina. E quando nós estávamos indo, nós decidimos fazer uma quebra na viagem e parar em Curitiba, no Paraná. E já estávamos ali com o hotel alugado. E quando nós saímos, nós pegamos um trânsito na Serra do Cafezal. E nós ficamos cerca de 5 horas para andar 2 quilômetros. Só que aí, querido, aquele desconforto todo ali, fez a gente pensar em desistir da viagem. E a gente ia se falando pelos celulares, falando: meu, vou voltar, vou pegar o retorno. Não dá para esperar mais não. Porque aquela situação fez a gente parar de olhar para aquilo que a gente ia viver aqueles dias. Se você tirar os olhos do Senhor, você vai desanimar. E eu lembro que quando o trânsito liberou, chegou uma hora que eu não aguentava mais, o sono estava me tomando, eu não conseguia mais praticamente dirigir porque o sono estava me tomando. Mas sabe por que o sono estava me tomando? Porque eu parei de olhar aquilo que eu ia viver naquelas cidades, naquele lugar. Eu só queria ir embora. Existem pessoas que pararam de sonhar e de olhar para aquilo que Deus tem ainda para fazer nas suas vidas, e por conta disso tem caído num sono espiritual. Por conta disso tem desistido de algumas coisas, de algumas situações na sua vida. Eu lembro quando eu era criança, os meus avós moravam
no litoral. E o que mais as pessoas fazem quando é virada de ano? Elas querem ir para a praia para fazer o quê? Para ver os fogos, para estar ali na praia. Alguns para dar 7 pulinhos, 10, 20. E eu lembro que eu era criança e eu queria ver a virada do ano na praia, os fogos, aquele negócio bonito. Só que todo ano acontecia a mesma coisa. Eu passava o dia inteiro na praia, brincando o dia inteiro. Quando chegava 9, 10 horas, o que acontecia? Dormia. E no outro dia, quando eu acordava, cadê os fogos? Já foi, passou. Se você estiver dormindo, vai ter algumas coisas que vai passar na sua vida e você não vai perceber. E mesmo que você tente novamente, espere mais um ano, se você continuar dormindo, aquilo vai passar de novo e você não vai ver. Quantas bênçãos do Senhor já passou sobre a minha vida e a sua vida, porque nós estávamos dormindo, não estávamos atentos para isso. Eu lembro de um dia que a minha esposa, alguns anos atrás, compartilhou comigo uma ideia de algo que ela estava pensando que seria uma boa ideia de empreendedorismo. E ela falou assim: olha, eu acho que se montasse um lugar legal, bonito, aconchegante, aonde as mulheres fossem para fazer suas unhas, e chamasse isso de esmalteria, com uns esmaltes diferentes, umas funcionárias fazendo unha em pé e tal, não sei o quê. E ela começou a compartilhar da ideia que ela estava tendo. E eu parei e pensei, eu falei assim: poxa, mas as mulheres não fazem a unha no salão de cabeleireiro, né? Vai lá, faz o cabelo, já vai alguém lá, faz a mão e o pé, não é assim que funciona? E eu falei para ela: eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que isso não vai funcionar, porque já existe. Já existem salões que as pessoas vão lá, fazem o cabelo, já aproveita e faz o... Não, mas é algo diferente, porque seria um negócio só para isso específico, com material diferenciado, com pessoas diferenciadas. Passou-se alguns anos, e a gente estava em casa assistindo televisão, quando de repente passa a história de uma mulher que ficou milionária com uma esmalteria que ela criou. E aí minha esposa começou a dar risada, mas era aquela risada de nervoso, sabe? Para tipo assim, não vou te matar e nem te enforcar, né? E ela começou a rir, eu falei: bom, enquanto tá rindo tá bom, né? Deixa rir. Mas o que eu quero que você entenda, que quando você está desfocado e desconectado, e você está num sono espiritual, você não deixa só passar a bênção de Deus sobre a sua vida, você desmotiva até outros em cima daquilo que Ele tem para receber. As pessoas que são ao seu lado, de vez elas receberem uma ativação para viver aquilo que Deus tem para ela, na verdade ela recebe uma desmotivação, e ela perde as bênçãos de Deus por conta de algo que você colocou. De repente você está falando assim: pastor, mas qual que é a garantia e a certeza que Deus está me levantando nessa noite como um revolucionário para fazer uma transformação na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, na minha casa, na minha célula? A garantia é que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder está dentro de você. O que precisa ressuscitar na sua vida? O que precisa trazer vida? Quando a gente fala sobre avivamento, e nós estamos vivendo o ano do avivamento, avivamento fala sobre reviver. Existem coisas que precisam reviver na sua vida, só que para isso precisa ter disposição, para levantar, para encarar, para ir para cima. Se as trevas não conseguiu deter Jesus, por conta do poder que estava nele, e agora esse poder foi derramado em você, em nós, o que vai te parar e o que vai te paralisar? O que vai te deter? Para finalizar, Deus está chamando para um novo tempo. Só que, como eu disse antes,
não são todos que vão viver esse novo tempo. Porque não são todos que vão ter disposição para pagar o preço necessário. Mas existe uma recompensa. Porque Jesus prometeu que nos daria uma vida, e uma vida em abundância. Eu quero que você feche seus olhos neste momento. E eu quero que você comece a pensar, quais são as áreas da sua vida que não existe abundância? Quais são as áreas da sua vida que o Senhor precisa transformar? Eu sei que tem alguns que estão pensando assim, não tem nenhuma área na minha vida que Deus precisa transformar. E aí eu respondo para você o seguinte: Deus precisa mudar a tua mente. Deus precisa mudar o teu entendimento. Deus precisa transformar, fazer uma renovação na maneira de você pensar. As palavras que foram ministradas aqui, por pregadores diferentes, aonde nenhum deles tinha um tema específico, mas todos eles vieram com uma mensagem na mesma linha, dizendo: busque a presença. Mais do que tudo, busque a presença. Mais do que tudo, almeje a presença. Mais do que tudo, dê a sua vida, se preciso for, para ver a presença. Moisés, ele queria ver a face do Senhor. E Deus falou que ele não suportaria, e ele falou: não me importa, nem que eu morra, mas eu quero ver a tua presença. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ver a tua face. Se coloque de pé. E você vai levantar agora. Não simplesmente como você levanta de uma cadeira normalmente, mas você vai levantar de uma forma profética do seu lugar, dizendo para Deus: Deus, eu vou me levantar e me posicionar mediante a essas situações que têm acontecido na minha vida. Eu vou levantar porque eu quero nunca mais ser o mesmo. Um dia eu tomei uma posição na minha vida e eu falei: Deus, eu não posso ser mais esse jovem. Eu não posso mais ser essa pessoa quem eu era. Deus, eu preciso de uma transformação. E eu comecei a buscar a presença de Deus, e para mim só aquilo importava. Ao ponto de eu abrir mão de uma carreira de sucesso profissional. Na qual eu fui chamado por uma grande empresa, com um salário aproximadamente de uns 25 mil reais. E eu falar: Deus, não é isso que eu quero a tua presença. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para resgatar vidas. Eu fui chamado para viver na tua presença. Eu fui chamado para implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Querido, a presença do Senhor não pode haver preço na sua vida. O que você está disposto a entregar nessa noite para que tenha a presença do Senhor na sua vida? O que você está disposto a se entregar para que a presença dEle venha mudar coisas que talvez você está tentando pela força do braço e não tem conseguido? Deus me mostra aqui pessoas que têm tentado mudar situações e sair de lugares pela força do braço. Esquece tudo isso, irmão. Busca somente uma coisa: a presença. Quando aquela mulher se prostra aos pés de Jesus e derrama aquele perfume caríssimo nos pés do Senhor, ela estava preocupada somente com uma coisa: com a presença. Nada mais importa. O meu trabalho não importa, a minha família não importa, nada mais importa. O que importa é a presença. Feche seus olhos. Pai, traga nesse momento, Senhor, um despertar, uma revolução, Pai, para uma transformação. Senhor, coloca nos nossos corações uma atitude de mudança, Pai. Mas coloca no nosso coração, Deus, uma revolta santa. Uma revolta, Pai, que vai trazer cura e vai trazer vida onde não existia vida. Coloca, Senhor, nas nossas vidas uma revolta santa. Que nós possamos dizer: chega, eu não aguento mais.
eu preciso resolver essa situação. A minha vida financeira não está do jeito que eu gostaria, eu preciso resolver essa situação. A minha vida conjugal não está do jeito que eu gostaria, eu preciso resolver essa situação. A minha vida ministerial não está do jeito que eu gostaria, eu preciso resolver essa situação. Chegou a hora, irmão, irmã, de você dar um basta nisso tudo. Chegou a hora de você dar um passo à frente. Chegou a hora de você falar assim: Senhor, eu quero essa presença, Pai. Senhor, eu quero essa presença que vai transformar a minha vida, que vai me colocar num outro patamar, num outro nível. Eu só quero a tua presença, Pai. E eu gostaria de fazer um apelo neste momento. Você pode se mover numa ação profética agora. Eu não estou falando simplesmente de dar um passo e vir aqui para frente. Talvez você nem queira vir aqui para frente. Mas eu quero que você profeticamente, se você não vir aqui para frente, eu quero que você dê um passo. Saindo de onde você estava e dizendo: Senhor, eu quero ir para um outro nível, Pai. Chega, Deus. Já passou anos e anos e anos e anos e as coisas não mudam. Chega, Pai. Chega disso acontecer, Deus. Chega disso acontecer. Eu quero, Pai amado, dar um passo para frente e viver de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Chega de andar no raso. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero ir mais fundo no Senhor. Porque nos lugares fundos, Pai, existem coisas que no raso não existem. Se você entendeu, saia do seu lugar. Canta labaxere, canta labás. Se você quer uma transformação radical na qual a sua vida nunca mais será a mesma, tome uma atitude de despertar. Despertar significa levantar. Eu sempre falo isso, que Deus, Ele não age nas nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Deus não age nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fica esperando Deus agir nas nossas vidas. Ele não age. Sabe o que Deus faz? Ele reage. Você age. Ele quer uma ação sua. Você tem uma ação e Ele tem uma reação. Batei e abri-se-vos-á. Pisa, que Ele abre o mar. Decide rodear a cidade, que Ele derruba as muralhas. Decide enfrentar o gigante, que Ele vai te colocar como rei. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença.
quero